Então, pessoal, conforme prometido, agora nós vamos responder questões do CESP, tá? Questões de concurso público que tratam da partícula C. A aula vai demorar um pouco, tá? Em média, 25 minutos, mas eu vou explicar com calma, com muita paciência para que você entenda, tá bom? Quais são os assuntos que caem nas questões aí? Partícula C, índice de determinação do sujeito, partícula passiva e conjunção condicional. Quer pré-requisito? Vou colocar o link aí, tá bom? Não precisa? Vai lá, já assista a aula, já detona, tá bom? Boa aula, meu amigo. Professor Adriano, te ajudando e você me ajudando. Se liga aí. Então, senhores, com muita calma, eu trouxe duas questões aqui, tá? Para nós respondermos questões de concurso que a banca CESP elaborou. Então, vamos lá. Questão um, né? Questão um. Julgue o próximo item, no caso é esse item aqui, relativo aos sentidos. Não, vamos lá, vou começar aqui, ó. Na forma afirma-se, linha 9, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação. Tá, pera aí. Gente, pelo amor de Deus. Presta atenção aqui, ó. Olha o que ele tá falando. Que não existe. Pessoal, olha só. Sujeito indeterminado, tá? Sujeito indeterminado é diferente de sujeito inexistente. Pelo amor de Deus, gente. É diferente de sujeito inexistente, tá? Por exemplo, você tem alguns verbos, principalmente verbos no infinitivo impessoal, frases, você não vai ter sujeito, tá? Você não vai ter sujeito. Quer um exemplo? Fenômenos da natureza, que é o mais comum, né? Choveu muito ontem à noite. Mas você não tem um sujeito aí, tá? Você sabe que choveu, mas você não tem um sujeito, é um sujeito inexistente. Agora, um sujeito indeterminado, ele existe, você não consegue determiná-lo. Pelo que ele está falando aqui, que não existe, então ele está falando que a forma verbal expressa aí um sujeito inexistente. Vamos dar uma olhada na forma verbal, na forma afirma-se, linha 9, 7, 8, 9, tá? Afirma-se, emprego, tá. Vamos lá. A necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre o assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Vamos lá. Afirma. Quem afirma, afirma algo, né? Verbo transitivo direto, beleza? Quem afirma, afirma algo. Afirma o quê? Que a justiça não diz respeito, né, à argumentação racional. Isso aqui é um objeto direto. Senhores, olha só. Afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional, tá? Pode falar assim, é afirmado, tá? Que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Ou, que é melhor, né? Que a justiça não diz respeito à argumentação racional é afirmado constantemente nos jornais. Então percebam, pessoal, que nós temos um objeto direto, tá? E esse meu objeto direto pode ser transformado em quê? Em sujeito paciente. Quem afirma, afirma algo, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Então, nós temos aqui um caso, meu amigo, de partícula apassivadora, tá? Partícula apassivadora. Você pode também usar esse recurso, né? Lembra das orações subordinadas substantivas? Você pode falar assim, ó, afirma-se,
né? Afirma-se isso. Afirma-se isso. E aí, aqui no caso, nós temos então o exemplo, né, de voz passiva sintética, tá? Por conta de quem? Da nossa partícula apassivadora, tá? Partícula apassivadora. Agora, posso transformar esse cara e falar assim, ó, isso é afirmado, isso é afirmado frequentemente. Isso é afirmado frequentemente. Pessoal, percebam que, nesse caso aqui, nós temos, ó, o verbo ser, né? Mais um. O que nós temos aí? Um verbo ser mais um particípio, tá? Aí é o estudo do verbo, né, meu amigão? Mais um particípio. Fácil, meu amigo. Voz passiva analítica, tá? No caso, o sujeito aqui é quem? Meu sujeito paciente é o isso. Gente, eu estou fazendo tudo isso, estou demorando na questão para que você aprenda mesmo, tá? Para que você aprenda. Eu quero que você. A minha intenção aqui, gente, não é fazer vídeo curtinho para ganhar várias visualizações, né? Não quero ser o professor engraçadão, barbudão, né? Todo cheio de giro e tal. Não. Eu quero que você entenda a questão, só isso. E que você passe no concurso, tá? Então, beleza? Entenderam por que que é uma partícula apassivadora? Gente, mesmo que fosse sujeito indeterminado, mesmo que fosse o índice de indeterminação do sujeito, tá? Estaria errado. Por quê? Porque ele falou que não existe, quando fala não existe, seria um sujeito, né, inexistente. Claro, sujeito inexistente. Bom, então, de qualquer forma, está errado. E a nossa partícula C é uma partícula passivadora. Pessoal, olha só essa questão aqui, a questão 2. Olha que espetáculo, né? Não tem texto, mas já tem um trecho. Ele fala assim, no texto tal, a partícula C. Aí ele traz o trecho. A grandeza que se mede em minutos, horas, dias, meses ou anos. Classifica-se como? Pessoal, ele pergunta exclusivamente sobre a função da partícula C. Vamos analisar o trecho. Ele fala assim, a grandeza que se mede em minutos, etc, etc. Pessoal, quem se mede em minutos? Ou o que se mede em minutos? Quem se mede em minutos? O que se mede em minutos? Lembra, pessoal, que nós devemos perguntar o verbo, fazermos essas duas perguntas, caso, né, queiramos encontrar o sujeito. Então, eu vou perguntar, quem se mede em minutos, horas, dias, meses ou anos? A grandeza? Então, olha só, já encontrei aqui, meu amigão, o meu sujeito, né? Já encontrei o meu sujeito. Então, ó, vamos lá. O que que nós vimos? Se tem sujeito, pode ser índice de indeterminação do sujeito? Não. Partícula passivadora? Nós ainda vamos ver, tá? Pronome reflexivo recíproco? Não vimos ainda. Apesar de ser bem simples, parte integrante do verbo, não vimos ainda. O que nós vimos foi o quê? O quê? Conjunção, tá? Conjunção, índice de indeterminação do sujeito e partícula passadora. Pessoal, perceba. Olha só a frase. A grandeza que se mede em minutos. Esse sujeito, a grandeza, ele está praticando a ação, né? Está praticando a ação. Ela mesma está se medindo.
ou ela está sendo medida, a grandeza, né? A grandeza que se mede em minutos, horas e dias, né? Ou seja, alguém vai lá e faz essa medição, né? Então, a grandeza, ela sofre essa ação, tá certo? Então, a grandeza é medida. Então, você falaria assim, ó, a grandeza né, é medida. A grandeza é medida em minutos, horas, dias, meses ou anos. Nesse caso aqui, se eu continuasse, eu teria aí uma voz passiva analítica. Só que nesse caso, a frase, né, o trecho usou a partícula C. Então, a grandeza que se mede em minutos, horas, dias ou anos, né? Então, você viu, meu amigão, que você pode pegar esse trecho, transformar em uma voz passiva analítica. Como tem o se, obviamente, essa frase, esse trecho só pode ser uma voz passiva sintética. Adriano, então, já que se trata de uma voz passiva, índice da indeterminação do sujeito não pode ser. Não. Então, só pode ser o que, meu amigão? Partícula apassivadora, tá? Gente, o que é apassivar? Passivar é transformar o objeto direto, né, em sujeito paciente, tá? Sujeito paciente, ok? Né? Então, o que é que se mede em minutos? A grandeza, tá? A grandeza, se eu fosse fazer análise, uma outra análise para encontrar a voz passiva, ela seria o meu objeto, ó, o meu objeto direto. Quem mede, mede alguma coisa, mede a grandeza. Mas não é isso que eu estou analisando, tá? Então, o mede a grandeza, né? Mede a grandeza. Isso aqui eu estou na voz ativa, ok? Voz ativa. Por quê? Porque quem mede, mede algo, né? Verbo transitivo direto. A grandeza, objeto indireto. O que é apassivar? O que é apassivar? Você já sabe a resposta. Fala aí, o que é? O que é passivar, meu amigão? Apassivar é o quê? Transformar o objeto direto em sujeito paciente. Não durma, não, porque senão eu vou imitar o professor Palhação aqui, o professor Cicense. Então, olha só que eu odeio. Então, pessoal, vamos lá, vamos transformar esse objeto direto em sujeito paciente. A grandeza, né? A grandeza é medida. Nós já fizemos ali. A grandeza, né, é medida. Nesse caso, o que eu fiz agora? Né? Quem é a medida? A grandeza é medida. Então, a grandeza é o meu sujeito, só que sofre ação, por isso sujeito paciente. Né? Sujeito paciente é que nós temos o caso de voz passiva. Opa, voz passiva. Ok? Tranquilo? Então, gente, poxa, legal, né? Acho que você não vai errar isso aqui nunca mais na sua vida. Deus ajude, tá? Então, esse C é partícula passivadora, que é a questão, né? Fiz questão de falar, né? Que é um pronome apassivador, também é correto, tá, gente? É correto falar isso, tá? Pronome apassivador. Lógico, nós vamos ver o restante aqui, parte integrante do verbo, nós vamos ver em outras aulas. Que cai na prova, que cai mais, partícula passiva, índice de indeterminação do sujeito e a parte condicional, né? É uma conjunção condicional. Bom, então vamos lá. 3. Terceira questão. Né? Ele fala assim, no texto tal, possui sujeito indeterminado a forma verbal. Então, ele vai
né? Te dá um verbo, vai falar assim, ó, desse trecho há um sujeito indeterminado. Quem é o verbo, né, que possui esse sujeito indeterminado? Então, vamos começar aqui pelo A, sonham, linha 11. 7, 8, 11. Vamos ler ali o período. Os que procuram defender a democracia contra o perigo da participação dos trabalhadores e dos estudantes na reivindicação necessária da sociedade sonham com uma democracia sem povo. Quem sonha com uma democracia sem povo? Os que procuram defender a democracia contra o perigo, né, da participação dos trabalhadores e dos estudantes da reivindicação necessária da sociedade. Ou seja, esse os, tá, é o meu sujeito, tá certo? Ele com certeza retoma alguém aqui, tá? Esse os costuma ser substituído por aqueles, né? Aqueles. Então, aqueles que procuram defender a democracia contra o perigo da participação dos trabalhadores e dos estudantes da reivindicação necessária da sociedade sonham. Quem sonham? Aqueles que procuram defender a democracia, tá? Então, aqueles os quais, né? Aqueles aqui é um pronome relativo, tá? Aqueles os quais procuram defender a democracia contra o perigo, etc, etc, sonham. Então, tem um sujeito. Tá? Então, tem um sujeito. Então, isso aqui não é. Fala, eu vou pular, vamos aqui. Tem, linha 1. Tem. Fala-se, às vezes, na necessidade que tem a democracia de se defender. Tá. Quem tem, fala-se na necessidade que tem a democracia de se defender do que lhe possa ameaçar. Quem tem a necessidade de se defender? A democracia. Vamos lá. Perguntei para o verbo, né? Fala-se às vezes na necessidade que tem a democracia de se defender. Quem tem a necessidade de se defender? A democracia. Então, olha só. Poderia falar assim também. A democracia, tá, tem a necessidade de se defender do que lhe possa ameaçar. Então, a democracia aqui é o meu sujeito. Opa, fora, né, meu amigo? Estou procurando aquele que tem índice de indeterminação do sujeito, aquele que indetermina o sujeito. Mobilizam, linha 7. Mobilizam. Começar aqui. A voz das classes trabalhadoras que se mobilizam e se organizam na reivindicação de seus direitos, né? Então, a voz das classes trabalhadoras, as quais se mobilizam, as quais são mobilizadas, tá? Então, pessoal, temos aqui um sujeito, o quê? A voz das classes trabalhadoras, tá? Se organizam, tá? A voz das classes trabalhadoras se mobilizam. Então, tem um sujeito, não dá para falar que é sujeito indeterminado. Organizam, linha 7. A mesma coisa, gente, ó. A voz das classes trabalhadoras que se mobilizam e se organizam na reivindicação. Então, na verdade, o mesmo sujeito, a voz das classes trabalhadoras, tá? Agora, vamos analisar a letra B, linha 1, fala. Fala-se, às vezes, na necessidade que tem a democracia. Olha só o verbo, tá? Eu tenho aqui um verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula C. Chance enorme aí, né, desse verbo e esse se, tá? Aliás, esse se ser o índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Quem fala, tudo bem, quem fala, fala algo, né? Quem fala, fala de algo, fala em algo, né? Nesse caso aqui, pessoal, olha só, fala-se
Na necessidade. Na é o quê? Em mais a. Opa, quem nós temos aqui? Preposição, tá? Preposição, ok? Então, quem fala, fala de algo, fala em algo, né? Em algum assunto. Isso aqui é um verbo transitivo, meu amigão, indireto, né? Indireto. O que que acontece? Você consegue identificar quem fala nesse caso? Não. Está escrito apenas assim: fala-se, né? Fala-se na necessidade. Primeiramente, pessoal, isso aqui não poderia ser sujeito, tá? Por quê? Porque está preposicionado. Não existe sujeito preposicionado, tá? Então, quando você encontrar um verbo, tá? Quando você encontrar um verbo de ligação, né? Um verbo transitivo, indireto, ok? Quando você encontrar também um verbo intransitivo, você possivelmente tem uma grande chance de você estar diante de um sujeito indeterminado. Porém, se você estiver diante de um verbo transitivo direto, lembra que esse objeto direto se transforma em sujeito paciente? Lembra? Você lembra, poxa. Acabei de explicar para você, né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma regrinha, nós temos o verbo transitivo indireto, tá? Mais a partícula ser. Então, esse ser, de fato, meu amigo, é ele que é o meu índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Então, resposta letra B. Fala-se às vezes na necessidade que tem a democracia. Quem fala? Não sei. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Bacana, hein, galera? Cada questão, 3 questões que já ensina um bocado de coisa. Estão gostando? Então comenta aí, pessoal. Comenta, curte e inscreva-se, tá? Tô muito sério. Quer que eu fique mais palhaço? Conte piada? Você gosta que eu sou palhaço? Tu me pensa, eu leio umas piadinhas aí, tá? Brincadeira. Abraço. Até mais. Estudem. Fiquem com Deus.